Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço ao Tribunal de Justiça por ter acolhido esse trabalho nosso, porque, além de perturbar a doutora Roberta, a gente perturbou outros juízes também. A doutora Raquel Crispino, que tem nos auxiliado desde o começo, e informar que a gente também contou durante esses anos, desde 2016, com a participação das representações do CAU de Execução Penal e da Defensoria Pública em quase todas as nossas reuniões. Agradecer a vocês por terem aceitado o convite e estar aqui. Muitos que eu vislumbro daqui de cima, a gente conhece, são nossos colaboradores no projeto. Ana Salgueiro, nossa amiga desde 2006, 2007, que nos ajudou a criar o projeto Amendoeiras, que é a partir desse projeto que a gente vem crescendo para chegar até aqui. A Carmen Givone, a Maria Aparecida Perdigão, eu sempre me confundo, mas eu acho que é essa a ordem, que são artistas plásticos do Chave Mestre. Eu acho que esse negócio aqui está funcionando. Tá? Que são artistas do Chave Mestre. A Mariana, que é a nossa colaboradora lá, aluna do Martim e da Ana Uzel, que é estagiária no projeto. Enfim, olhando daqui, eu vislumbro algumas pessoas que têm a Márcia Badaró, que tem colaborado conosco também, do Conselho Nacional de Psicologia, que é a nossa amiga desde 2006, 2007, quando a gente começou o projeto no Joaquim Ferreira. Meu primo Pedrinho, obrigado por ter vindo, há muito tempo que você está querendo conhecer esse trabalho, né? Então, não conheço a todos assim, eu não vou me lembrar de todos que estão aí, mas eu tenho... A Tamires também está aí? Cadê a Tamires? A Tamires também é nossa aluna estagiária, da professora Alessandra, já está porque são oficinas que a gente já iniciou lá no Ponte de Saberes, e essas alunas fazem parte, essas pessoas fazem parte dessas oficinas. Agradecer aos professores que estão aqui à mesa, professora Alessandra Fontes, professor Martinho, Ana Uziel também, que não pôde comparecer porque ela tem outro compromisso, mas que também a gente já coordena atividades lá. Ao professor Alexandre Palma, que é professor da UFRJ de Artes. Desde a década de 90 ele está entrosado com esse nosso público, porque ele foi estagiário na Fundação Santa Cabrina e depois professor da DIESP, justamente nessa área de arte e educação, e trabalhou com os nossos alunos prisionais. Então, ele tem aí 20 anos ou mais de trajetória com esse público e hoje é presidente da Chave Mestra, que é a Associação de Artistas Visuais de Santa Teresa, com a qual nós temos uma parceria, que é justamente de onde vem a Carmen Aparecida Perdigão, para nos auxiliar com oficinas no nosso projeto em Santa Teresa. Então, justifica a ausência dele, porque ele hoje de manhã teve um pico de pressão. Ele trabalha muito, tem, além do Chave Mestra e das atividades na universidade de 40 horas, ele também coordena a Escolinha de Arte do Brasil, e ele faz uma série de projetos, e tem uma hora que dá uma... Mas ele é bom de trabalho, muito bom. Bom, eu quero iniciar com uma pergunta-chave que eu acho que incomoda todo mundo. Se a vida é o direito mais importante que existe para todos os seres, e o segundo direito é a liberdade, o que representa uma pessoa que perdeu a liberdade a primeira vez e esteve aprisionada, ela retornar ao mesmo lugar depois? O que representa para essas pessoas e para a gente ela perder novamente a liberdade? Essa questão é algo que me angustiou durante muitos anos. Eu estou há 25 anos trabalhando no sistema prisional. Então,
Quando a gente vê números, que a gente trabalha com estatísticas, a gente não está vendo pessoas. E antes de eu ingressar para o trabalho no sistema prisional, eu já era formado em História pela UFRJ e fiz um curso, tentei um mestrado, e dentro desse mestrado que eu trabalhava com escravidão, eu comecei a localizar documentos sobre o sistema prisional no século XIX no Brasil, no Arquivo Nacional. Então, você trabalha com papel e você trabalha com estatísticas, que a gente estuda um pouco, e você vê assim, 70% é reincidente, 60% não estudou, mas isso é diferente de quando você conhece essas pessoas. E é essa implicação de conhecer, de estar no meio delas e de ver que além dos números existem pessoas, e ouvir as suas histórias e saber que ela é ser humano igual a você, de carne e osso, que chora, que briga, que fica alegre, que tem família, que tem amor, que tem revolta. Porque você, quando trabalha no sistema prisional, que você convive 24 horas com essas pessoas, 2, 3 vezes por semana, você vai saber que essa pessoa tem tudo isso. Ela não é diferente de você. Então, eu tenho certeza que quando a doutora Roberta falou dessa implicação dela e de outros profissionais, juízes da vara de execução penal, a respeito da reinserção dessas pessoas, porque a prisão não é eterna, não é perpétua em nosso país, é o mesmo incômodo que eu tenho também, doutora, e que vocês também, diversos de vocês têm. Embora não estejam todos aqui, mas esse incômodo de saber que a pessoa está perdendo o segundo direito dela depois da vida é muito grande. E o que representa para essa pessoa isso? Será que essas pessoas escolheram voltar para o sistema prisional? O que a gente sabe como sociedade sobre esse retorno? O que as pesquisas indicam sobre essa questão, que é a questão das estatísticas? E essa é uma provocação que a gente traz para essa manhã de hoje. Como que a gente analisou as razões desse retorno? O que a gente identificou nos motivos que levam essas pessoas a retornar, que foram a causa da gente criar o Ponte de Saberes. Primeiro o FINEPS, que é o Fórum de Educação Prisional em 2016, e a partir dele o projeto Ponte de Saberes. A gente se preocupa com o que essas pessoas estão fazendo com a vida delas, mas a gente, sobretudo, se preocupa também com a sociedade. Por quê? Continuar atos criminosos é ruim para ela, é ruim para a família dela, mas é ruim para a sociedade também, que não aguenta mais conviver com a violência. Porém, a sociedade não tem se esforçado, ou não tem conhecimento, eu acho que até tem se esforçado, não tem conhecimento suficiente para desenvolver e para apoiar ações que visem auxiliar na redução da violência em seu meio e auxiliar essas pessoas a não retornarem para o crime. E a gente quer contribuir com isso. Desde 2016, e eu vou falar um pouco do FINEPS daqui a pouco, a gente tem tentado contribuir com essas questões, inclusive junto aos setores públicos, como o Tribunal de Justiça, a Defensoria, o MP, a SEDUC, que a gente tem feito atividade com a SEDUC também, no que toca a questão das escolas prisionais. Então, não é um trabalho. A senhora falou a Sandra, mas eu digo que a Sandra são diversas pessoas, é o Instituto Amendoeiras, é o FINEPS e é o Ponte de Saberes. Que se não fosse todas essas pessoas que estão conosco, a doutora Raquel, Ana Salgueiro, as nossas amigas ali, a gente não conseguiria, a Jane e muitas outras que não estão aqui presentes, avançar nada. Bom, semana passada eu tive a curiosidade, eu ainda trabalho no sistema prisional, no Presídio Ari Franco, e eu fiz um levantamento rápido para ver se esses dados eram compatíveis com os que eu fiz na época da tese, que
Eu defendi uma tese em 2017, justamente sobre as causas da persistência na prática do ato criminoso. Das 52 unidades prisionais e hospitalares do Estado, todas elas há reincidentes. Em algumas, mais de 60%. Em outras, esses dados oscilam entre 40% e 50%. E aí, comparativamente com a minha tese, essas que têm maior número de residentes, geralmente são as unidades em que existe uma preferência dos presos por determinada facção. O que é uma facção criminosa? Que às vezes as pessoas ouvem. O que é facção criminosa? A facção criminosa significa que, fora da prisão, aquele grupo tem territórios dentro do Estado que eles controlam. Então, são áreas de tráfico, áreas de prostituição, área de milicianos, de segurança, enfim, uma série de... São territórios dentro do Estado. É importante falar isso porque existem alguns grupos que se autodenominam facções que estão no sistema prisional, mas eles não são, porque eles não têm território externo. Eles podem ser violentos, podem ser agressivos ali entre eles, mas aqui fora ele não tem área de domínio, que é o chamado povo de Israel. Então, quando eu fiz minha tese, eu fui pesquisar numa unidade que não tinha facção, que era o Evaristo de Moraes, que eles se autodenominavam povo de Israel. E numa outra que tinha facção, que era do 3º Comando, que é o Esmeraldino Bandeira. Hoje, dos quase 800 mil presos confinados no Brasil inteiro, aproximadamente 40% estão sumariando e 40%, além desses, estão com mandatos de prisão a serem cumpridos. Isso dá aproximadamente 300 mil pessoas nos dois casos. Então, são mais 300 mil, seriam 1.100.000 pessoas, mais ou menos. Quando a gente sabe, que o professor Martim vai poder falar melhor sobre isso depois, a doutora Roberta, que o sistema prisional não comporta 350 mil. Então, ele já está com 800 mil, mais do que o dobro, né? Com relação à reincidência, nós estamos falhando muito, e isso eu falo na tese, se vocês depois quiserem pesquisar, melhor, sobre o número de reincidentes no Brasil. Existem diversas metodologias e cada estado manda os seus números lá para o Infopem, para o DEPEN, e esses números não são certos, porque a gente não sabe o que é metodologia, de que forma ele está fazendo aquilo ali. Ele está fazendo o cálculo pelos dados do Tribunal de Justiça, dos sentenciados, pelos dados da delegacia, porque o cara foi preso novamente, mas será que essa pessoa presa novamente cometeu aquele delito? Ele foi depois absolvido? Pelos dados do sistema prisional, porque ele entra, mas ele entra novamente no sistema prisional. Ele depois é sentenciado ou ele só ficou sumariando, como custodiado, que 50% dos sumariantes vão embora, são absolvidos. Entre 2011 e 2013, o IPEA realizou uma pesquisa que começou com 10 estados a pedido do CNJ. Essa pesquisa seria em 10 estados do Brasil para acompanhar longitudinalmente, durante 5 anos, a partir de 2006, o número de reincidência nesses estados. Só que pelo mesmo tipo de questão que eu lhes apresentei agora, de divergência de dados, ao final eles só conseguiram fazer uma amostra de 5 estados, que foram Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro, porque nos outros eles receberam conflitos de dados de pessoas, inclusive, que tinham saído para outros estados, que não estavam realmente sentenciadas uma segunda vez. E eles encontraram uma média ponderada de 24,4% de pessoas reincidentes. Eles apresentaram esse resultado em 2014, se não me engano. Por outro lado, enquanto a gente está muito aquém nessas pesquisas, nos Estados Unidos e na Europa, essas pesquisas são feitas desde o início do século XIX, sobre a reincidência.
Então, naturalmente, eles avançaram em uma série de formas, tanto de, na época, de coibir que essas pessoas reincidentes saíssem para outras cidades, eles mantiveram elas em alguns locais, como hoje eles também avançam em formas de tratar essas pessoas para evitar que elas saiam, que elas continuem praticando atos criminosos. Porque essas questões que antes eram estatísticas, que Lombroso cita isso e outros autores do século XIX, essas estatísticas elas foram assumindo, além do papel do próprio Estado, as próprias universidades começaram a estudar isso aí e aprofundar do porquê daqueles dados de estatística. Existem estudos e a gente não tem isso sobre a reincidência. O que eles faziam no começo? E aí eu vou falar já um pouco, que a gente vai falar da tese. O que eles faziam no começo para identificar se essa pessoa era reincidente? Nos Estados Unidos existia uma prisão em que as pessoas que saíam de lá eram carimbadas com o nome da prisão no antebraço. Então, quando ele saía de lá, que ele passasse por qualquer local, as pessoas sabiam que ele tinha sido preso. Na França, eles botavam um R, Foucault fala isso, um R de reincidente na testa das pessoas. E aí elas eram identificadas como reincidentes prisionais. E por que eles faziam isso lá nos Estados Unidos e por que eles fazem isso na França? Porque naquela época eles não conseguiam ainda dizer para que lugares aquelas pessoas deveriam ir. Então, para a sociedade identificar elas e temer e evitar que elas se aproximassem, eles ficavam marcados para o resto da vida. Na França, depois eles começaram a fazer com que essas pessoas que eram reincidentes recebessem uma carta, um papel que a gente hoje pode atribuir como alvará, alguma coisa assim, que eles saíam dali e não poderiam viver nos centros urbanos. Eles eram mandados para regiões distantes de onde eles haviam cometido os crimes, preferencialmente no interior. Então eles já começaram a fazer um controle, isso lá no século XIX. Lógico que isso foi crescendo e hoje eles têm outras formas, inclusive de tratar essas pessoas, de entender psicologicamente, porque naquela época a gente ainda não tinha tantos estudos. Mas essa preocupação é muito grande. Enfim, me choca um pouco verificar que hoje no Brasil a gente começa a se preocupar com a reincidência e que a gente está começando a adotar aquelas... Não que eu esteja fazendo isso, mas algumas pessoas do Estado, alguns grupos, estão querendo adotar as mesmas posturas do início do século XIX, de marcar as pessoas, de recolher, de colocar em determinado local, como se os estudos durante esses 200 anos não valessem nada. A gente precisa conhecer as pessoas, né, ouvi-las, né? A gente tem estudado, tem feito cursos acadêmicos para isso, né? Bom, eu gostaria de falar um pouco com vocês. É só apertar aqui, Leite. Começar então a falar um pouco sobre os tipos de crimes que eu encontrei na minha dissertação, na minha tese, aliás, para a gente poder avançar aqui no trabalho. No Rio de Janeiro, eu fiz uma pesquisa que se chama cartográfica. O que é uma cartografia? Você vai ao local com alguma informação teórica, mas você vai montar toda a estrutura do seu trabalho ali, de acordo com as questões que vão surgindo, que emergem à superfície. E nessas duas unidades prisionais que eu entrevistei, 5% dos reincidentes, 39% no Esmeraldino Bandeira e 42% no Evaristo de Moraes, que é o galpão da Quinta, a gente identificou essa questão aí dos tipos de crimes mais comuns. Por que a pessoa estava ali presa? Reincidente. Observem que o número de crimes praticados de furto e roubo, que são os crimes do tipo penal contra a propriedade, ocupam aí
de 30% a 40%, 47%, 48%, 49%, quase 50% no Evaristo de Moraes. E na outra unidade, que possui a facção, esse crime é em torno de 30%. Por outro lado, o tráfico de drogas na unidade que não possui facção, que é o Evaristo de Moraes, facção é aquele território externo, ele é de 13%. E a que possui é de 43%. Deu para vocês entenderem que tem uma diferença? E aí a gente fala dos outros crimes menores, com violência ou sem violência, aí é interessante porque isso é uma provocação do título. Um determinado indivíduo, uma pessoa que eu entrevistei, ele falou que uma vez ele estava no estacionamento junto com 2 pessoas e eles estavam furtando toca-fitas em carros. Esse homem tinha mais de 50 anos, então ainda é da época dos toca-fitas. Ele tinha uns 20 e poucos anos, 30. E aí apareceu o dono de um daqueles veículos e falou, como é que vocês estão... Aí ele ficou nervoso, falou, devolve o toca-fita dele. Eu falei, mas por que você fez isso? Se vocês eram em 3 ou 4. Ele falou, porque o furto não pode ser visto. O furto, a pessoa tem que ser pega de surpresa com a perda do que ele teve, do objeto. Então ele não vai ser um crime com violência. A violência é o próprio ato do furto, né? O roubo é quando o outro te ameaça, quando você sabe que está sendo roubado. O furto é você entrar numa loja, levar alguma coisa que só depois eles vão se dar conta de que alguém levou. Não sabe nem quem foi você. Talvez vai passar na câmera e tal. Na época ninguém identificou que foi você. Então, é importante a gente identificar que o roubo, o outro se sente ameaçado, o furto não. O tráfico de drogas também, dependendo da posição em que a pessoa esteja, ele está ali como um vendedor na rua com a barraquinha, que a gente sabe que existe isso em alguns lugares, com a banca dele vendendo lá cocaína, o crack, ele não está praticando aquilo com violência. Vocês entenderam? Tem uma diferença. Como existem pessoas, existem situações em que você também, conforme o professor Martim depois pode até retornar, falou comigo no outro dia, em que você pratica a violência e não é considerado crime. Você faz bullying com seu colega na escola. Eu mesmo já sofri bullying pelos meus alunos porque eu sou gorda, que eles chamam hoje de gordofobia. E não é crime. E é um ato de violência. Deu para vocês entenderem assim, então, com alguma dúvida? Então vamos passar aqui. Esses são os principais tipos penais que a gente encontrou. O estelionato também não é praticado com violência, porque ele convence o outro de que é bom comprar um terreno. O relógio da Central, conforme a gente ia lá, Condessa, né? Ou que é bom ele comprar um terreno no Morro da Urca, que vai dar para ele plantar. Tentaram vender um terreno uma vez desse pro meu pai, que ia dar para ele plantar muito café ali, que era bom a encosta. Eu creio que sem violência. Bom, 3 questões que eu preciso enfocar com vocês antes da gente analisar melhor esse quadro. Na tese que eu analisei sobre as causas, que a gente avaliou as causas da reincidência prisional, a gente destacou que a gente não iria falar sobre o fator sociedade, porque os preconceitos existem em função de uma série de questões e que a gente não ia conseguir, mesmo que a gente identificasse aqueles preconceitos, atuar em nada sobre eles, naquele momento. Esse projeto que a gente fez depois é que o Ponte de Saberes é que a gente está tentando fazer essa atuação. Existiam 3 eixos causais da reincidência. A gente perguntava se havia uma criminalização da pobreza e de que forma essa criminalização auxiliava as pessoas, contribuía para aumentar a possibilidade delas serem presas novamente. E aí, dentro dessas 2 unidades prisionais, a gente conseguiu chegar à informação de que aproximadamente 16% dessas pessoas informaram que foram presas na segunda vez, porque já haviam sido presas anteriormente. E aí a gente começou a tentar entender por que
como que eles souberam que ela já tinha sido presa, se isso contribuía, como que isso contribuiu. No momento da abordagem policial ou nas delegacias, era identificado que elas já tinham tido uma prisão anterior. Então, mesmo que ele estivesse no local e que ele não tivesse nada a ver com aquele ato criminoso, por exemplo, uma briga que teve num bar, 4, 5 pessoas são presas. Um dos que não estavam brigando, que teve um disparo, alguma coisa, mas porque ele já teve passagem anterior, ele foi preso. Os outros que não tiveram passagem anterior pela prisão foram liberados. Então, aquelas marcas que a gente tem, que eles tinham lá no antebraço, nos Estados Unidos e na testa, hoje ela é realimentada, ela continua sendo alimentada em nossas sociedade, pelo sistema policial, com essa passagem anterior na prisão. Independente de ser 5 anos, porque no Brasil, para você identificar a reincidência, ele tem que ter sido preso até 5 anos depois da pena ter transitado em julgado, a sentença, ou se não foi com 5 anos, com 8 anos, que é o mau antecedente, ele tem um mau antecedente, ele também é preso. E aí eles reclamaram também muito sobre os crimes forjados. O que é esse, que a doutora Roberta, não sei se já viu, mas a gente vê muito isso na prisão, que eu sou forjado. O que a pessoa quer dizer quando ele fala que ele é forjado? Às vezes ele está usuário de drogas e ele é acusado como traficante. E aí a pena é diferenciada pela lei de drogas. O usuário, me parece que nem fica preso. E o traficante, sim. Como ele já tem passagem anterior, eles não vão associar que ele é usuário. Eles informam que ele é traficante, independente da quantidade de drogas apreendidas. O segundo eixo que a gente fez da pesquisa, que era algo que eu estava assim, que todo mundo é muito influenciado por isso, talvez até alguns de vocês. Alguém é estudioso dessa questão? Sobre prisão, sobre reincidência? Algum de vocês é? Sobre crime? Você é? Então, uma outra questão que é muito comum, que os autores falam, desde que eu comecei a estudar isso na década de 80, é que a prisão produzia uma carreira criminosa nas pessoas. Que o réu primário ele iria se tornar reincidente, porque dentro da prisão ele aprendia diversas outras formas de praticar atos criminosos. Então, daí a carreira criminosa, porque ele sairia pior. Ora, foi um pouco assustador, porque esse era um dos eixos principais, eram 3 eixos, e eu estava acreditando que esse eixo a gente ia conseguir muita coisa com ele. Foram mais de 80 questões, perguntas abertas que a gente fez nessa tese. E olha, para meu espanto, no Evaristo de Moraes, apenas 2 pessoas informaram que, além de aceitar o convite das pessoas que ele conheceu dentro da prisão, ele praticou atos criminosos com essas pessoas. Vejam, eram 42 entrevistados. Só 2 informaram isso. 5%. No Esmeraldino Bandeira, dos 39, só 4 informaram que encontraram com pessoas que eles conheceram na prisão para praticar atos criminosos. 2 relacionados ao tráfico de drogas, que eles foram ser soldados do tráfico. Que eles tinham outra função em outra favela e foi para outro local ganhando mais, em outra comunidade ganhando mais para ser soldado. Então, o que significava isso diante daquelas informações todas que Foucault falava da carreira criminosa, que desde o século XIX se falava sobre isso, que se a gente rejeita a tese de Lombroso de que as pessoas não nascem, que é a tese do século XIX, né, geneticamente preparadas para continuar a praticar o ato criminoso a vida inteira, a gente tem que desenvolver outra teoria, né? Como é que é essa questão do meio social? É esse meio social da cadeia que produz a carreira criminosa? Então a gente identificou que nas prisões, até utilizei uma parte da dissertação da Márcia, péssimas condições de saúde,
péssimas condições de convivência, a educação não é para todos, em torno de menos de 10% tem acesso à educação, aos meios de saúde, muito menos, a superlotação, atendimentos psicológicos, eles não têm acesso a nada, porque esses atendimentos eles só vão ter na hora de construir o exame criminológico para a saída. Eles ficam aquele tempo todo ali sem assistência. E diversas pessoas que eu chamei para entrevistar ficaram muito felizes, que falaram que era a primeira vez que alguém conversava com eles ali, depois de 2, 3 anos presos. Haviam pessoas deprimidas. E aquela pesquisa da MINAI mostra que 70% dos homens presos e 80% das mulheres passam por problemas de depressão. Essa pesquisa foi que ela desenvolveu com o Focal de Execução Penal que encomendou, e a professora Minaio é da Fiocruz. Elas fizeram um livreto sobre isso. Então, a gente lá conversando e tal, vendo péssimas condições, a questão da facção, uma coisa muito ruim também, que ajudou a desenvolver essas divisões dentro das prisões, aumentar a violência entre os presos a partir da década de 70 e 80. Mas eles não aprendem novas profissões ali dentro, não aprendem novas capacitações. Ele não vai entrar roubando e vai sair um grande traficante. E aí, o que é que essas pessoas, num momento lá de desespero, que eu não estava conseguindo entender, que a gente tinha essa ideia, o que a gente identificou? Um preso chegou um dia para mim e falou assim: Dona Sandra, eu estou muito nervoso hoje, eu não vou nem sentar. Ele estava no Evaristo Moraes. Porque meu namorado está vendendo tudo que tem dentro da minha casa. Aí eu olhei para a cara dele, eu falei, sim, mas... E eu estou preso aqui por causa dele. Eu falei, como é que é, Júnior? Como assim por causa dele? Se esse rapaz, você está com ele há 2 anos, você tem 26, acho que eu falo isso, 25, 26 anos. E você começou a furtar com 17. Ele falou, porque eu não sei furtar roupas. Ah, não? Não. Eu sempre furtei objetos dentro da Telerio, da Casa Bahia, do Ponto Frio, objetos eletrônicos. Eu não sei furtar roupa, e ele me pediu para furtar 3 camisas, e eu fui furtar e fui preso por causa disso. Aí eu falei, ué, tem diferença? Ele falou, tem. Eu falei, então você vai descansar, amanhã a gente volta a conversar. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu já tinha entrevistado umas 18 pessoas. O que representa isso, eu não saber furtar determinada coisa? O furto não é todo igual? O roubo não tanto faz roubar um carro como uma moto, como roubar uma pessoa que está passando, um transeunte, que eles chamam de pedestre. Não é tudo igual? Então, no dia seguinte, eu chamei ele, e aí, 2 ou 3, não foi nem no dia seguinte, liguei para o meu orientador, mas ele estava indo viajar, estava indo para a França. Acrescentei mais 2 ou 3 perguntas à questão. O que ele sentia antes do ato criminoso? Durante? Depois? Ele usava droga para fazer isso? E aí são esses dados, mais ou menos, que a gente tenta cruzar aqui. Ele não usava drogas, cocaína, maconha, nenhum tipo de droga. E ele antes já acordava de manhã pensando qual loja que ele iria roubar, o que ele iria roubar, furtar. Falei, mas o que você sente na hora? Ah, um nervosismo. E depois? Ah, eu me sinto muito inteligente, dona Sandra. Por quê? Ah, a senhora já pensou a gente burlar as câmeras, pegar o ponto cego da loja, burlar aqueles funcionários todos, eles não verem o que eu estou fazendo? Os segurança. Eu me sinto muito inteligente. Aí a gente começou a pensar. Bom, aí eu fiz essa pergunta para os outros, refiz e levei essa questão adiante. Depois, quando eu estava analisando, olha, gente, a gente não fica inteligente de uma hora para outra, não, a gente tem que estudar. Depois, quando eu estava revendo aquela papelada toda, eu identifiquei que existia uma especialização, que só Lombroso falava sobre isso, e o outro, o autor lá do século XIX, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, falava sobre isso, sobre a especialização, ninguém falava. Identifiquei a compulsão porque eles falavam quantas vezes por dia eles furtavam, tinham pessoas que furtavam mais de uma vez, quantas vezes por dia roubava, quantas vezes por semana, que aí eu faço depois, eu vou mostrar a tabelinha para vocês. Mas eu não estava identificando o que isso tinha a ver com a vida anterior dele, que era o terceiro eixo da nossa pesquisa. Se essa pessoa já trazia problemas, diversas questões, desde a infância e adolescência,
que a faziam ficar presa nesse ciclo criminoso. Então, essa terceira questão, que tem a ver com essa pergunta aí, que foi uma forma que eu achei até que não era tanto, foi que a gente chegou a essa conclusão aí, que é esse quadro que eu extraí da tese. Essas pessoas, depois avaliando as questões que eles responderam relacionadas às suas famílias, à convivência na escola, o que a gente identificou? Tá. Que 37% no Esmeraldino, no Evaristo Moraes, e 56% no Esmeraldino Bandeira, haviam sofrido situações traumáticas de rejeição e abandono. O que é isso, Sandra? Isso aí a gente teve que estudar um pouco Freud. Graças a Deus, meu orientador, na época, era psicanalista. Na minha tese, na banca, houveram diversos psicanalistas. Existe um texto dele que fala que é sobre recordar, repetir, elaborar, em que ele fala que as pessoas tentavam, na psicanálise, ele fazia esse trabalho para elas recordarem, repetir e elaborar o trauma. E a gente, estudando, a gente chegou à conclusão de que esses traumas, o trauma é algo latente, ele estava nessa pessoa e ele tinha a ver com essa prática criminosa dela, que ele não estava conseguindo elaborar, e essa questão, todo dia dele praticar esse crime, essa compulsão, tinha a ver com essa tentativa de elaboração. 12% no Esmeraldino Bandeira e 13% no Evaristo de Moraes sofreram situações de agressão física e violência, apanharam mesmo agressão física dos pais na infância, e uma parte que a gente identificou muito mais no Evaristo de Moraes teve situação traumática de humilhação na escola, que hoje que a gente chama de bullying. É porque na psicanálise eles não aceitam esse nome bullying, né? Eles falam trauma de violência e tal. Agora eu vou mostrar a tabelinha para vocês entenderem como é que isso se interrelaciona. Assim. E aí eu falo sobre essas situações traumáticas e as escolhas individuais. Isso já pensando no nosso trabalho. Essas pessoas que tiveram esses facilitamentos de laços sociais na infância, né, porque foram abandonados pelo pai. O que é isso, situação de abandono? Às vezes a pessoa, ela se sentia rejeitada pelo pai simplesmente porque o pai se separou da mãe e foi fazer outra família e não deu atenção a ele. Às vezes a situação de rejeição e abandono, que é algo que a gente não tem muita noção, porque a mãe tentou, um rapaz falou, já de 40 e poucos anos, que a mãe tentou se matar do lado dele, tomou lá um formicida, alguma coisa lá. E ele se sentiu, por que ela fez? Ele falou isso para mim, por que ela fez aquilo comigo? Essas coisas as pessoas não conseguem elaborar. O outro, 2 rapazes ou 13, os pais haviam morrido. Um pai morreu afogado, que era pescador, e o outro pai morreu, o pai e a mãe, num acidente. Ele já tinha 15, 16 anos. Foi um do que eu encontrei em depressão. Lá no Evaristo de Moraes, que depois disso ele fez até a barba e tal, porque ele estava muito mal quando eu cheguei lá. Não tinha nem se comunicado com a família. E essa rejeição e abandono são coisas, traumas que eles não conseguem elaborar, mas as pessoas muitas vezes não fizeram aquilo pensando em magoá-los. Ele não conseguiu elaborar a morte de alguém. Ele não conseguiu fazer o luto e ele entrou em processo. E aquilo fica incomodando. Muitos também tiveram esses esfacelamentos de laços sociais, moraram em casas, em abrigos pelas ruas, e não tem laços com os irmãos. Aí você fala, o irmão é importante? O irmão porque quando você se torna adulto, você não tem os seus pais, ou os seus pais dependem de você, e você ter o laço com os irmãos é o que mantém vocês unidos na memória, na lembrança, na consanguinidade. E eles não têm esses laços. Então, muitos saem de uma cidade para outra, enfim, não permanece esses laços, não consegue fixar. Cerca de 60% abandonou a escola na adolescência e não concluiu o ensino fundamental, que é algo que a gente, por causa disso, a gente pensou no Fórum de Educação Prisional. 50% no Evaristo de Moraes e 80% no Esmeraldino são usuários de drogas desde a adolescência.
e 60% tem dificuldade de planejar metas para o futuro. A droga, ela potencializa todas essas dificuldades que essa pessoa tem. Então, ela vai ter muita dificuldade, a gente já está tendo alguns problemas desses na casa. Quando a pessoa é usuária de droga, ela tem dificuldade de manter as metas que ela planejou, ela se perde. Porque ele é compulsivo, né? Como é que você falou, Carmen, aquele dia, ele tem dependência química, como é que é? Trauma invalidante? A Sofia falou isso. Que é esse trauma invalidante e que a dependência química, quer dizer, ela tira a potência da pessoa. Então, quando a gente pensou assim, é a escolha da pessoa continuar sendo preso? Não. É a escolha da pessoa continuar praticando um ato criminoso? Não. Como assim não é? Se ela pratica porque ela tem um trauma invalidante e que ela fica presa, ainda mais com o uso da droga, dentro desse ciclo. Ela não consegue sair desse ciclo que eu vou mostrar para vocês. Enfim, existe um trabalho que é feito, que já foi feito pesquisa em outros países, na Universidade da Catalunha, eles têm esse de Barcelona, eles têm um trabalho lá muito bom, no Complexo Penitenciário de Brianç, e que eles mostram que existem dados que são estáticos, que você não consegue mudar na pessoa, e que existem os dinâmicos que você consegue auxiliar a alterar. Os estáticos são aqueles que ela traz da infância e da adolescência. O que você consegue auxiliar essa pessoa a mudar? Para esse trauma invalidante, ela ultrapassar isso aí. São esses dinâmicos que ela volta. Auxiliar sobre o não consumo de álcool e drogas, retornar à escolarização, auxiliar na construção de metas para a vida. Então, essa é uma coisa que a gente identificou no trabalho e que a gente trouxe para a discussão dentro do nosso fórum. Inclusive, agora tem uma aluna da Anusial que está lá na Europa, em Madrid, ela vai à Catalunha para tentar uns contatos com a gente nessa universidade e nesse complexo de Brianç, para o ano que vem, doutor Álvaro Marinho, a gente trazer eles aqui, tá? Trazer alguém de lá para cá, fazer um fórum aqui conosco, um seminário. Que esse trabalho lá, eles já têm desenvolvido desde a década de 80. Enquanto na Europa toda não se falava em pena alternativa, que começou a se falar nisso de 10, 15 anos para cá, na Holanda e tal, eles já tinham um trabalho de excelência nesse complexo, que trata da pessoa de 6 da manhã às 10 da noite. Ela estuda, ela trabalha. Aqueles que escolherem fazer tratamento porque é usuário de droga, ele fica num local inseparado fazendo tratamento, e ele tem ali estudo de línguas, aprende espanhol, enfim. Não fica com peso morto desse período de aprisionamento, e eles fazem pesquisas depois longitudinais para acompanhar aqueles que recebem tratamento psicológico também. Então, essa pesquisa dessa Ramides, por exemplo, foi sobre os que receberam tratamento, que eram um tipo de crime muito difícil de você reduzir a prática novamente, que são os crimes sexuais. Depois do roubo e do furto, é o que tem maior índice de reincidência. E os que receberam tratamento, a gente fala aí, 15% só que reincidiram contra 45% dos que não receberam. Então, acho que vale a pena a gente trazer essas pessoas e saber sobre essas metodologias, porque isso é válido para o sistema prisional e também para os trabalhos como os nossos, que a gente está tentando implantar fora. Aí alguns pontos para reflexões sobre essas atividades interdisciplinares que a gente começou a fazer, e que a gente não consegue mudar as pessoas, mas o que a gente pode fazer é capacitá-las, auxiliá-las a superar as questões, e a gente sabe que a falta de maturidade profissional para aquele que não conseguiu encerrar o ensino fundamental é algo gravíssimo, e que a gente tem que tentar dar um apoio, agradecer aqui a chegada da
Irmã Denise, que tem mais de 40 anos de trabalho com esse nosso público. Obrigado, irmã. Do Luz da Liberdade, que é a nossa parceira também. Então, a gente tem essa avaliação e a gente tem feito essas discussões dentro do nosso fórum. O que eu falei isso para vocês anteriormente? Como é que funciona esse fluxo nas pessoas que desenvolveram esse trauma? O fragmento do trauma real, lá da infância, emerge involuntariamente ao consciente. E essa pessoa tenta elaborar aquilo ali praticando determinado ato criminoso. Ah, Sandra, como é que é isso? Aquele cara que falou que o furto não podia ser visto, como é que ele explicou isso? Que uma vez ele tinha 6 anos, 7 anos, ele acordou de madrugada e subiu no armário para furtar uns biscoitos. Que a mãe dele acordou e não deixou ele roubar os biscoitos da lata. Ele falou, então o furto não pode ser visto. Eu falei, não, mas você pegar uns biscoitinhos dentro de casa com 6, 7 anos, 5 anos, subir no armário, você não pode identificar isso como furto. É assim. Só que o problema dele era justamente esse. A mãe entra no quarto, depois de uma discussão com o pai, e no quarto da irmã, e depois disso ele nunca mais a viu. Ele tinha 11 anos. Ela fugiu pela janela e ele ficou com aquele trauma da perda da mãe abruptamente. Ele não viu ela fugindo. Então, essa questão desse furto, dessa elaboração, eu comecei a pensar que podia ter a ver com essa questão dele, dessa perda da mãe sem ele conseguir identificar que ela pulou a janela, só identifica no dia seguinte. E aí são diversas possibilidades dessa especialização. Uma delas é esse furto. Foi algo violento? Não. Ele foi agredido? Não. Ele foi ameaçado? Não. A mãe foi ameaçada pelo pai, que foi no meio da briga. Mas ele perde abruptamente. Então, ele tenta elaborar isso, fazendo com que outras pessoas percam também, para ele reativar aquele sentimento daquele dia. Só que ele não elabora. É um tipo de vingança? É um tipo de vingança. Ele não consegue elaborar desse jeito. Aquele outro que falou que era interessante, porque ele se sentia muito inteligente roubando as lojas, como é que ele vai reelaborar isso aí? Ele tem um problema de falar igual escreve, errado. E ele todo dia era chamado de burro na escola. Ele estudava em escola particular. A família não botou ele para fazer tratamento com fono. E ele, todo dia acordava, ele gostava de estudar, mesmo depois que ele começou a trabalhar, ele tentou continuar estudando. Ele não avançou nos estudos por causa disso. Então, quando ele pensa lá, que ele é inteligente, porque ele conseguiu sair daquelas lojas e burlar aquelas pessoas todas, ele está se vingando dos colegas dele. É uma retribuição, só que ele não elabora. Ele está respondendo eles que ele é inteligente. Só que isso não faz com que ele elabore. Então, naquele dia mesmo, ele fez aquilo ali, ele se desfez daquele negócio, e ele tem profissão, ele tem trabalho, ele tinha trabalho, ele largava para continuar na prática do ato criminoso. Olha, eu encontrei um rapaz que fazia 3º ano na PUC de psicologia, e era bailarino do Teatro Municipal da Companhia da Ana Botafogo. Ele estava preso lá porque ele roubava carne e boneca no supermercado. Todas as vezes que ele foi preso foi por causa disso. É por questão financeira não, gente. É muito mais do que isso. Mas lógico que a gente não pode pensar, por exemplo, o traficante de drogas. Também tem a questão financeira, sim. Mas furtar seria melhor, ele ganharia mais dinheiro se ele fosse para o tráfico, entendeu? São situações diferentes. Se é para praticar o crime, então vou fazer alguma coisa que eu ganho mais. É diferente. Então, é muito mais do que a questão financeira. E a gente não pode pensar só pelo lado financeiro. Então, esse ciclo foi o ciclo que a gente chegou à conclusão de que existe esse fragmento que volta, que não volta. Enfim. E aí tem alguns casos que a gente faz justamente essa relação
do que aconteceu na infância dele, qual era o crime que ele praticava, a frequência, que é essa questão da compulsão que eu mostrei naquele dado anterior. Vou avançar aqui. Deu para vocês entenderem aí que eu não estou com a visualização muito boa. O que ele sentia antes do ato, depois do ato, né? Como é que isso tem a ver com a perda, a relação de poder no tráfico, com o carro, o que rouba carro, a moto, ele tem uma necessidade de poder, de se empoderar a partir daquele objeto. É igual aquela história da música do revólver na mão, é um bicho feroz, porque empodera ele, o carro também empodera. E a gente, em 2015, eu começo essa pesquisa em 2014, e 2015 eu faço essa pesquisa nas unidades prisionais. Em 2015 a gente começa a discussão desse FINEP. E em 2016 a gente lança ele, quando a gente conhece essas pessoas maravilhosas, como a doutora Raquel e outras, o Alexandre Palma, anos a gente já conhecia há muitos anos, mas enfim, a doutora Andressa Cansado, e aí a gente começa, por sugestão da doutora Raquel, além do Fórum Nacional, a gente torna esse fórum permanente no Rio de Janeiro e passa a se encontrar todo mês para discutir essas questões e aquelas ideias que a gente tinha lá, as propostas de como ajudar essas pessoas, a gente transforma essas propostas em metas, e essas metas a gente começa a auxiliar na elaboração aqui no Rio de Janeiro. Algumas a gente se liga a SEDUC, que foram 8 metas inicialmente, a promotoria que cria o aumento de vagas, que é a primeira nas escolas prisionais, para aumentar desses 10% para 20%, 30%, enfim. É um número muito baixo, eles precisam estudar para poder se profissionalizar. E a meta 8, que é essa, que trouxe essas pessoas maravilhosas para o nosso lado, que nos levaram à construção do Ponte de Saberes, pensando que é um projeto de atividades interdisciplinar de educação que deve envolver as questões de saúde, de cultura e a profissionalização, o prazer, né, na prática dessas atividades novas, e também a gente tentar os apoios, construções de trabalho que nos auxiliem com eles com a questão da dependência química, que é um passo importante aí, porque isso tem afligido muitos alunos nossos. E eu acho que é geral, inclusive dentro da prisão, e a gente tem que pensar nisso aí, Márcia. Começar logo a ver alguma forma de encaminhar eles para tratamento, já até esses prestadores de serviço que vão pela VEP. Porque a gente tem tido algumas baixas nesse sentido, mas a gente vai falar de coisas boas hoje. A gente precisa dessa parceria. Esses são os parceiros que a gente já construiu no Ponte de Saberes, a UFRJ, a UERJ, a Defensoria, enfim, as atividades ali. O que a gente pode fazer, é o nosso plano de trabalho, né, de metas, o tribunal. A Rural também, a gente tem uma parceria. Essa é a casa que a gente tem lá em Santa Teresa. Depois eu vou mostrar mais fotos dentro da casa, mas só para vocês entenderem que esses profissionais estão aqui hoje, que eles vão falar, e que a gente está casado em ideias por causa deste projeto. Tá, muito obrigada. Aí eu falo algumas referências também, se vocês quiserem anotar, filmar. Muito obrigado, eu acho que me estendi, né?